Ei pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal Wikigeo para mais uma aula de Geografia com o tema Urbanização Brasileira. Se você ainda não assistiu o nosso vídeo falando sobre o que é urbanização, vai lá, ó, clica no card, assista o vídeo para você se inteirar um pouquinho mais sobre o assunto. E se você está querendo gabaritar todas as avaliações, o Enem e o vestibular que está chegando aí, vai lá, se inscreve no nosso canal, dá o seu like, faça o seu comentário, marque o sininho aí para você receber todas as notificações das nossas aulas semanais. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje falando sobre urbanização brasileira? Vem comigo, vamos entender um pouquinho mais sobre o assunto? Bom, segundo os dados do IBGE de 2010, o Brasil tinha aproximadamente, segundo esse censo, 191 milhões de habitantes. Hoje nós já passamos muito mais de 200 milhões, mas a proporção é que 161 milhões de habitantes viviam nas áreas urbanas, ou seja, né, mais de 80% da população vivia aí nas cidades. Mas nem sempre foi assim. O Brasil teve um processo de urbanização tardia, um processo que vai iniciar lá no final do século XIX, vai intensificar um pouco a partir da década de 20, no início aí do século 20, mas só em 1970 nós vamos ver a população urbana ultrapassando a população rural. E a grande pergunta é: que fatores foram responsáveis por esse processo de urbanização no Brasil e, claro, que consequências isso traz para a sociedade, para a economia e para o meio ambiente? Então, vamos ver um pouquinho quais foram as causas do processo de urbanização brasileira. Bom, falar de processo de urbanização no Brasil, precisamos também focar um pouquinho o panorama econômico que vivia o Brasil no final do século XIX e início do século XX. O Brasil era um país estritamente agrário, aonde a produção agrícola comandava não só a economia do Brasil, mas também a política brasileira. E essa economia, ela, claro, exigia uma mão de obra abundante no campo. Lembrando que o campo ainda trabalhava de forma muito extensiva, com um tipo de trabalho braçal muito comum ainda em países subdesenvolvidos, em países com uma economia mais agrária. Bom, o que a gente vai observar que vai mudar esse panorama? Primeiro, claro, a crise de 1929 que afeta a produção cafeeira no Brasil. O Brasil tinha aí uma grande produção de café e esse café ele acabou sendo prejudicado devido à queda das exportações. Antes um pouquinho, a gente vai observar que o Brasil já sentia os problemas de não ter um parque industrial bom, amplo. No conflito da Primeira Guerra Mundial, em 1914 a 1918, a gente vai observar que o Brasil ele começou a sentir a necessidade de ampliar o seu parque industrial, já que a maior parte dos seus produtos industriais vinha dos países europeus e, claro, em períodos de guerra, acabou no processo de importação sendo prejudicado. E acabamos tendo aí um déficit de produtos no mercado, o que, claro, afetou muito a produção no Brasil. Mas passando aí na Primeira Guerra Mundial, veio a crise de 1929 e assim o Brasil começa a mudar o seu panorama econômico. O processo de urbanização vai ser um pouco reflexo inicialmente dessa atração populacional para os grandes centros, aonde nós vamos observar a necessidade de uma mão de obra abundante e barata. Lembrando que naquela época também a maior parte da população rural não teve acesso à escolarização. Então, claro, eram pessoas com baixa qualificação, então por isso baixos salários. De certa forma, isso atraía muitas indústrias que precisavam de uma mão de obra abundante. O crescimento da urbanização
ela vai ter uma força muito grande no governo de JK com a sua política, crescer 50 anos em 5. Então, essa política de crescimento rápido da economia urbana, principalmente da atividade industrial, atraiu muitas pessoas e esvaziou o campo. Ao esvaziar o campo, você vai ter também um problema sério, porque o campo começa a substituir o trabalho braçal por máquinas. Isso vai fazer com que o campo também comece a se esvaziar mais de pessoas, porque não precisava desses trabalhadores mais no campo. Os pequenos proprietários também foram motivados a vender as suas pequenas propriedades e ir para a cidade, já que ele não tinha dinheiro, investimento aí para comprar máquinas e insumos para melhorar a sua produção e concorrer aí com o grande produtor. Então isso também fez com que o processo de êxodo rural no Brasil nesse período se intensificasse bastante. Mas é interessante reforçar que esse processo de urbanização ele não ocorreu no Brasil como um todo. Nós vamos observar esse processo ocorrendo de forma mais intensa na região sudeste, principalmente no eixo Rio-São Paulo. Isso por quê? Porque o processo de industrialização ele precisava de uma estrutura que já estava estabelecida nessa região, que é os meios de transporte, os meios de comunicação e também, claro, um mercado, né, de consumidores que já estava bem organizado nessa região. E, claro, também próximo aos portos para exportar e importar materiais. Então, a região sudeste tinha os fatores necessários para o processo de industrialização, então é claro que ela atraiu a maior parte da população neste período. A região centro-oeste só vai começar a vivenciar um pouco esse processo de urbanização com a construção de Brasília. Brasília vai atrair um grande número de trabalhadores para a região centro-oeste e a ligação da região centro-oeste com os demais estados, então as demais regiões do Brasil, vai intensificar esse processo migratório para essa região, consequentemente aumentando o número de cidades e também o número de população dessas cidades. O que vai chamar muita atenção no crescimento urbano nesse período é o crescimento vegetativo. Nós vamos observar que o Brasil teve um grande crescimento vegetativo nesse período. Você se lembra o que é crescimento vegetativo? É o crescimento da população obtido a partir de uma continha básica, o número de pessoas que nascem menos o número de pessoas que morrem. E aí você tem um número maior de crescimento vegetativo nesse período, principalmente devido ao acesso à saúde. Você vai ter aí um crescimento vegetativo graças à melhoria das condições de atendimento médico e tem menor mortalidade infantil. É claro que esse fator vai aos poucos se estabilizando e aí nós vamos ter um decréscimo dessa população vegetativa. Então, atualmente, o Brasil tem nos grandes centros um baixo crescimento vegetativo. O crescimento das cidades de forma desordenada vai acabar criando um aspecto muito negativo nos grandes centros. O primeiro é o crescimento horizontal das cidades. As áreas periféricas começam a crescer muito, mas de forma desordenada e sem a infraestrutura básica para poder dar qualidade de vida para a sua população. Lembrando que o processo migratório, o êxodo rural, trouxe muitas pessoas com baixa qualificação para as cidades. E essas pessoas, sem um bom rendimento, sem um bom emprego, é claro que vão morar nas áreas periféricas e com isso vai fazer com que essa área, essa região cresça muito. Infelizmente, junto com esse crescimento das cidades, também vamos ter um crescimento da violência, vamos ter um crescimento dos problemas relacionados às questões sociais. Um grande reflexo desse problema do crescimento desordenado das periferias seria a violência, além, claro, da falta de escolas, hospitais, né, ações públicas voltadas ao atendimento dessa população
tem criado uma estrutura de desigualdade que tem sido muito grande nos grandes centros urbanos. O êxodo rural reduziu muito nas últimas décadas para os grandes centros urbanos e a gente pode até observar uma desconcentração populacional e industrial desses grandes centros para as cidades mais interioranas, levando em consideração que, devido às melhorias de transporte e comunicação, essas cidades mais interioranas passaram a integrar essa rede urbana no processo de produção. O Brasil conta hoje com 5.570 municípios distribuídos aí entre todas as regiões brasileiras. E a gente vai observar que há uma grande desigualdade populacional entre esses municípios. Nós temos aí a cidade de São Paulo com mais de 12 milhões de habitantes e nós temos cidadezinhas, municípios como a região da Serra da Saudade em Minas Gerais com apenas 781 habitantes. Então, o processo de urbanização no Brasil ainda ele pode ser considerado no montante, né, uma grande maioria da população morando na cidade, mas se você observar as características econômicas da maior parte dos municípios brasileiros, nós vamos ver que a agricultura, que o trabalho ainda voltado ao setor primário, tem muita importância para a maioria dos municípios no Brasil. E, pessoal, estamos encerrando a nossa aula de hoje. Se você gostou da nossa aula, vai lá, deixa seu like. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreva e vou deixar aí uma dica para você na descrição do vídeo. Tem aí um questionário, um quiz com perguntas, aonde vai testar o seu conhecimento sobre a aula de hoje. Então vai lá, acesse a descrição, clica no link que você vai ter aí já uma ideia se você compreendeu ou não o conteúdo ou tem que reforçar um pouquinho mais sobre o assunto. Aguardo você na próxima semana com mais uma aula de geografia, te preparando aí para o Enem, para o vestibular, se preparando para gabaritar todas as provas de geografia. Até a próxima semana!